Vamos lá, galera, mais uma aulinha aqui para vocês. Essa aula vai misturar muito conceitos que vocês estudaram em energia, conservação de energia, com a parte de leis de Newton, tá? Na verdade, a gente chama essa aula de dinâmica do movimento circular. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a lei de Newton no movimento circular. E como a gente viu, galera, a gente vai estudar especificamente a segunda lei, tá certo? Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vou colocar aqui o vetor, vou colocar aqui em módulo, tá? Módulo da força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Como a gente estudou lá, no movimento circular uniforme, nós só temos uma aceleração, que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta tem esse nome porque ela aponta para o centro da trajetória. E como a gente estudou também lá em movimento circular, o que a aceleração centrípeta faz? Ela não muda o módulo da velocidade, ela muda a direção e sentido do vetor velocidade. Então, ó, a velocidade está aqui. Para ele fazer curva, obrigatoriamente, para a velocidade mudar a direção e sentido, você vai ter que ter uma força resultante apontando para o centro dessa trajetória, tá certo? Quando eu falo força resultante, pode ser uma força de qualquer natureza, tá, galera? Inclusive, quando a gente for estudar a parte de gravitação, a gente vai ver que, às vezes, nesse caso, a força resultante é a própria gravidade, que mantém os corpos em órbita ao redor da Terra, a resultante centrípeta, no caso, tá certo? Então, como falei aqui, essa resultante, a gente vai chamar ela de força resultante centrípeta, por isso a gente coloca esse CP aqui de centrípeta, resultante centrípeta. Por que ela tem esse nome? Porque ela aponta para o centro da trajetória circular, beleza, galera? A força resultante centrípeta é o produto da massa vezes a aceleração centrípeta, que também aponta para o centro. Inclusive, se eu quiser colocar a linguagem vetorial aqui, não está errada, porque eles dois têm direção e sentido, inclusive é sempre o mesmo, sempre para o centro C da trajetória circular. Tudo bem, pessoal? Então, a matéria de hoje não é tão complicada. É basicamente uma continuidade da segunda lei de Newton, só que explicando essas situações aqui. Beleza? Então, o surgimento dessa centrípeta, da resultante centrípeta, a gente vai usar muito esse termo, resultante centrípeta, vai ser toda vez que um corpo estiver executando um movimento circular. No caso, em física, como eu falei para vocês no ensino médio, a gente estuda só o movimento circular uniforme. Dificilmente tem questões de vestibular que trabalham com movimento circular acelerado. No movimento circular uniforme, nós só temos uma aceleração, que é exatamente a aceleração centrípeta, que vai dar origem a essa resultante centrípeta aqui. Então, o que é muito importante falar para vocês? Sempre no movimento circular, a força resultante ela vai estar apontando para o centro da trajetória, para o centro da circunferência, beleza? Sempre. A maior força ou a resultante das forças vai ter que estar apontando para o centro. Vão ter casos que eu vou ter uma força só e ela vai estar apontando para o centro. As outras vão se anular de alguma forma. Vão ter casos que eu vou ter duas forças apontando para o centro, vão ter casos que eu vou ter força apontando para o centro e força apontando para fora, e isso a gente vai discutir detalhadamente aqui. Mas basicamente, galera, a gente vai trabalhar em cima dessa relação aqui, ó, resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Como que eu calculo a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta CP é igual a V ao quadrado sobre R, módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou como velocidade escalar, que é aqui da aceleração centrípeta, é velocidade angular vezes o raio. Se eu substituir essa relação aqui, eu chego em outra relação para aceleração centrípeta. Que relação é essa? Juntando essas duas relações, a CP é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, porque o raio aqui vai ficar ao quadrado, vai cortar um de cima com um de baixo. Então, galera, consequentemente, eu tenho duas maneiras de calcular a força resultante centrípeta. Força resultante centrípeta é igual a M V ao quadrado sobre R. Aqui já vem uma coisa muito importante, tá? O que eu fiz? Peguei o V ao quadrado sobre R e coloquei no lugar da aceleração centrípeta. Só isso. Cuidado para não confundir essa relação com a energia cinética. A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Inclusive, vocês vão ver na apostila que tem questão que esse mesmo v ao quadrado aqui é o v ao quadrado da energia cinética. Você vai ter que combinar. Essa matéria ocorre muito a intradisciplinaridade, que é a comunicação dos próprios conteúdos dentro da física. Então, energia
com leis de Newton, com cinemática, então vai aparecer muito nessa matéria aqui. E força resultante centrípeta é igual a m ômega ao quadrado, que é a velocidade angular, vezes R. Então tá aí, galera. Ramon, essa aqui é muito usada? Essa aqui não é muito usada. Já cai em vestibular, vocês vão ver que tem questão até na apostila que você vai ter que precisar trabalhar com velocidade angular. Mas se você tem a velocidade angular e o raio, você acha velocidade escalar. Então você pode usar essa aqui se quiser. Mas isso aqui é uma maneira de calcular resultante centrípeta também. Então, repetindo, todo movimento circular vai ter uma resultante de forças apontada para o centro, que é ela que mantém, que garante que o corpo vai conseguir fazer a curva, beleza? E como que eu calculo essa resultante centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Massa da partícula, velocidade dela ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular que ela está executando, beleza? Só isso. A parte teórica de hoje, se eu quisesse, galera, eu poderia parar a parte teórica aqui. Só que para ajudar vocês, eu vou fazer um exemplo de cada caso. Faltou aqui colocar o globo da morte, mas depois eu arrumo um espacinho para colocar aí, que ele é importante também. Mas ao todo nós temos 9 casos. Eu esqueci de botar o globo da morte aqui, depois eu coloco para vocês. Depois eu volto aqui em algum pedaço, apago aqui para poder explicar o globo da morte. Vamos lá. Primeiro caso, galera, quando eu só tenho uma força apontando para o centro. Só tenho que me preocupar com uma força. Ela vai ser resultante. Quando o resultado... Não é que só tenha uma força atuando no corpo. Pode ter mais. No caso, vai ter mais. Mas só vai ter uma na direção do centro. Então, se só vai ter uma na direção do centro, como a resultante é centrípeta, ela tem que apontar para o centro, a maior força do sistema tem que estar apontada para o centro, ela vai ser resultante. Então, imagine o seguinte, você tem uma mesa plana, sem atrito, pode desprezar o atrito para facilitar o entendimento da questão. Você bota um prego no meio da mesa, pega um carrinho daquele de a pilha, que só anda em linha reta. Só que você vai amarrar um fio no carrinho e vai amarrar um fio no prego e vai ligar o carrinho. Ele não vai ficar andando em linha reta porque o fio vai obrigar ele a fazer uma curva, tá certo? Então você vai ter que no carrinho, peso normal, que vão se anular, o peso que a Terra faz puxando o carrinho para baixo, e a normal, que é a resposta da superfície à compressão que ela está sofrendo, só que peso normal vão se anular, corta os dois aqui, e a única força que vai sobrar no sistema é a força responsável pelo giro, que é a tração no fio. Poderia ser também, pessoal, uma mola. Qual seria a diferença? Que ao invés de tração seria força elástica. Então tá aqui, pessoal, ó, a resultante centrípeta vai ser a própria tração no fio. Então, por exemplo, o que essa questão pode perguntar? Calcule a tração no fio. Isso vai ficar, tração é igual a mv ao quadrado sobre R, que é a resultante centrípeta. Então, no caso, você vai ter peso normal se anulando e como resultado, no caso, a tração no fio ela vai ser a própria resultante centrípeta. Então, o que é importante falar para vocês? A centrípeta ela é o resultado das forças que estão agindo sobre o corpo. Então, vale no mesmo esquema que a gente fez lá na aula 4, no Lei de Newton, tá? Qual é o esquema? Representa as forças que estão atuando sobre o corpo, vê quais que estão se anulando e depois determina o resultado. Só que agora você sabe para onde vai apontar o resultado. Obrigatoriamente o resultado tem que apontar para o centro para garantir que o corpo vai fazer a curva. Se a resultante não estiver apontando para o centro, o corpo não vai estar em movimento circular. Tudo bem? Então vamos lá. Esse caso aqui, galera, esse outro caso aqui, de baixo, eu tenho um carro executando uma curva. Uma curva normal dessa, plana. Você está ali dirigindo, de repente você começa a fazer uma curva. O que é muito importante destacar para vocês? O que garante que o carro vá conseguir fazer uma curva é uma força que impede o escorregamento lateral do carro na pista. Que força é essa? O atrito. Tanto que quando você vai fazer um pneu de carro, você tem que considerar a aderência dele no asfalto, como que ele se adere, como que ele gruda no asfalto. O atrito impede que o carro saia pela tangente durante uma curva. Então aqui no caso, nesse carro aqui você vai ter o peso e a normal se anulando. Ramon, tem atrito atrapalhando o movimento do carro? Tem, mas não é esse atrito que eu estou me preocupando. É o atrito que impede o escorregamento lateral do carro, senão o carro vai capotar. Então, a força que está garantindo o carro fazer curva é a força de aderência dos pneus com asfalto, ou seja, a força de atrito.
E aqui que gera muita dúvida no aluno. Ramon, esse atrito é estático ou cinético? Ele é estático. Aí você fala assim, mas peraí, Ramon, não estou entendendo. O atrito estático é para quando o corpo está parado. Só que nesse caso, galera, pensando no movimento lateral do carro, que é o que esse atrito está impedindo, o carro está parado, ele não está deslizando, ele não está escorregando lateralmente. Então, quando você quer calcular o coeficiente de atrito que impede que o carro saia pela tangente, o carro derrape na curva, que ele saia da curva, é o coeficiente de atrito estático, pois não, você não vai ter, você tem um movimento assim do carro, na curva, mas você não vai ter escorregamento lateral dele, porque o atrito faz a aderência, mantém ele preso à curva. Tanto que se o carro passar quando está chovendo muito, geralmente os motoristas têm que reduzir a velocidade para evitar o que chamam de aquaplanagem. Isso é uma coisa importante para a gente falar para o Enem depois. Eu vou dar uma aulazinha de tópico específico de Enem para vocês, de alguns fenômenos assim que o Enem às vezes cobra. A aquaplanagem é o quê? Se o carro estiver numa velocidade muito grande, numa pista molhada, essa velocidade vai fazer com que ele perca o contato com o asfalto e fique sobre a água, literalmente. E isso faz o carro perder a aderência. Então, se um carro sofre aquaplanagem numa curva, ele não termina a curva, ele sai reto, porque ele perde o atrito, que é a força que mantém ele na curva, que é a resultante que vai garantir que ele vai fazer a curva. Então, geralmente, quando está chovendo muito, a gente tem que reduzir bastante a velocidade do carro para evitar a aquaplanagem, porque perde essa força de atrito apontando para o centro. Então, galera, você vai ter, se você estiver vendo o carro de frente assim, só para a gente representar os vetores, você vai ter o peso e a normal se anulando. Ah, Ramon, tem atrito também? Tem atrito também contra o movimento, mas não é esse atrito que eu estou me preocupando. Eu estou me preocupando com o atrito estático que garante que ele vai fazer a curva. Então você vai colocar a força resultante centrípeta é a força de atrito estático, beleza? Força resultante centrípeta mv ao quadrado sobre r é igual a μ vezes normal, só que o μ aqui é o estático. Nesse caso, normal está anulando com peso, você pode colocar a fórmula do peso aqui na normal. Então vai ficar mv ao quadrado sobre r é igual a μ mg. Aí você vai cortar aqui a massa e você vai chegar na relação que μ é igual a v ao quadrado sobre rg. O que seria esse rg? Esse r é o raio da curva e esse g é a gravidade. Então, galera, o coeficiente de atrito pode ser calculado dessa forma. Ou então ele pode falar assim, ele pode te dar o coeficiente e pedir qual a velocidade máxima que o carro pode ter naquela curva. Aí você vai colocar aqui, v ao quadrado é igual a μ vezes r, que é o raio da curva, vezes g, que é a gravidade. Tudo bem? Então, no caso, galera, preste atenção numa coisa. Se você chegar e falar assim, Ramon, passou 9 relações diferentes para eu decorar. Se você for por esse caminho, você vai perder essas questões de vestibular, que são questões importantíssimas, porque essa matéria já é uma matéria que geralmente coloca o nosso aluno à frente dos outros no vestibular, tá? Que tipo, já não é uma matéria tão trivial, não é uma matéria difícil, mas geralmente os alunos não gostam muito de estudar. Eu estou desenvolvendo as equações com vocês para que vocês, mesmo que seja uma prova objetiva, você desenvolva elas para não errar, entendeu? Acha qual é a resultante, no caso a resultante é a força de atrito, abre as equações e vê o que dá para cortar. No caso aqui, a normal é igual ao peso, deixa eu colocar aqui para vocês, a normal eu substituir pelo peso, mg, porque eles se anularam, o carro não sobe nem desce, ele está na parte plana. Então, substituindo aqui, cortou a massa e você chega nessa relação, que te permite calcular 3 coisas. Como a gravidade geralmente é conhecida, permite calcular o raio da curva, o coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto, ou a velocidade máxima que o carro pode ter para passar naquela curva ali. Beleza? Outros 3 casos mega importantes, tá? Pêndulo simples, lombada, depressão. Tudo bem? Extremamente importante, o ajuste focal está direitinho, tá de boa? Então, galera, muito importante esses casos aqui. Então, no pêndulo simples, já esses 2 casos aqui, já é muito comum você ter a mistura de leis de Newton, que é essa matéria que a gente está estudando, com energia. Vou explicar por quê. Eu tenho um pêndulo aqui. O que é um pêndulo? É uma pedra, um corpo amarrado a um fio e ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Nós vamos estudar muito pêndulo aqui no curso até a prova do Enem, tá?
Vamos falar muito de pêndulo, vamos falar da dinâmica, vamos falar de MHS, mas o que é importante falar agora? O seguinte, quais são as forças que estão agindo no pêndulo? Geralmente as questões que envolvem essa matéria, elas vão se preocupar muito com o pêndulo na parte mais baixa dele, que é onde ele atinge maior velocidade. Qual a transformação de energia que eu tenho aqui? Vocês vão encontrar questões assim na apostila. Ele está a uma certa alturinha, H, aqui do nível mais baixo, que vai ser o nosso nível de referência, como se fosse o chão. Então você vai ter energia potencial gravitacional nesse ponto, EPG, energia potencial gravitacional MGH, sendo transformada em energia cinética. Sistema conservativo, toda a energia potencial gravitacional aqui foi transformada em energia cinética aqui. Cuidado com aquele negócio, a gente acaba confundindo às vezes a fórmula da resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre R, com energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. As fórmulas se parecem, mas são coisas totalmente diferentes, mas que podem aparecer juntos numa mesma questão, que é esse caso aqui. Aí, você vai... Primeira coisa, transformação de energia é essa no pêndulo, muito importante. Segunda coisa, galera. Quando você chega aqui na parte mais baixa do pêndulo, vão ter duas forças atuando. O peso, que a Terra faz puxando o corpo para baixo, e a tração no fio. Ramon, quem que tem que ser maior? Sempre a força maior é a que aponta para o centro. Se você parar para analisar, ó, ele está fazendo uma curva aqui. Ó. O centro dessa curva está aqui. Então a tração tem que ser maior que o peso para ele se manter no pêndulo, tá? A tração tem que ser maior que o peso. Logo, quando eu tenho forças opostas, tração para cima e peso para baixo, o resultado delas, que no caso vai ser a resultante centrípeta, que está aqui de roxo, vai ser a diferença entre a tração menos o peso. Tudo bem, galera? Aí se você quiser, por exemplo, calcule a tração no fio, é só você pegar ela e isolar ela. Pega o peso, joga para lá somando, vai ficar tração, resultante centrípeta, mais peso, tração. Estou só desenvolvendo aqui, mas isso aí vocês vão fazer na questão. mv ao quadrado sobre R mais mg, tá certo? Então, no caso, uma coisa que o vestibular pergunta muito: onde que a tração no fio é maior? Onde a velocidade dele é maior, porque aqui a única grandeza daqui que você pode mudar no pêndulo é a velocidade. A massa do corpo é constante, a gravidade é uma constante, o raio é o próprio comprimento do fio, tá? Geralmente a gente usa para representar comprimento a letra L. O raio é o próprio comprimento do fio, beleza? E aqui, ó, o que você pode mudar? A velocidade. Quanto mais alto o pêndulo desce, maior velocidade ele chega no ponto mais baixo, maior vai ser a tração do fio. Então, por exemplo, quando a criança está lá no balanço, a probabilidade do fio se romper, geralmente, quando ele passa pela posição mais baixa, porque é onde está com maior velocidade. Beleza? Então, quanto maior a velocidade, mais tração você vai ter ali. Se quiser, pode colocar a massa em evidência também, enfim. Mas a dinâmica do pêndulo é essa aqui, tá, galera? As forças que atuam no pêndulo é essa. Um erro muito comum que eu vejo a galera cometendo: ah, Ramon, aqui eu posso dizer que tração mais resultante centrípeta é igual ao peso. Nunca faça isso, tá, galera? A resultante centrípeta, ela é o resultado das outras duas forças. Então, na verdade, você tem que fazer o seguinte: para você ter esse resultado aqui, a força que está para cima tem que ser maior que está para baixo. Como que eu tiro o resultado de forças opostas? A maior menos a menor. Você sabe que a resultante vai apontar para o centro, mas ela é o resultado das outras duas forças. Resultante centrípeta aqui, galera. No caso, esse caso que a gente chama de lombada. É como se fosse um quebra-mola. Um quebra-mola assim, um pouco maior, entendeu? Como se fosse um morro na pista. O que acontece? Se o carro passar numa velocidade muito grande aqui na lombada, ele pode perder o contato com a pista. Beleza? Por quê? Porque a inércia dele, a tendência dele sair pela tangente, vai fazendo a normal diminuir de valor. Então, o que vai acontecer aqui? Por que a normal diminui? Você tem como força atuando peso do carro e a normal sobre ele. Então, aqui, ó, representei as duas. Ramon, por que obrigatoriamente a normal tem que ser menor que o peso? O peso tem que ser maior que a normal. Porque
se eu estou fazendo um movimento circular, um movimento curvo, tem que ter uma resultante apontando para o centro. E nós chamamos ela de resultante centrípeta, tá, galera? Como que eu tiro o resultado de duas forças opostas? Sempre a maior, a resultante vai apontar na direção da força maior, então o peso é maior que a normal nesse caso. A resultante centrípeta vai ser peso menos normal. Uma coisa muito importante, aí você pode desenvolver aqui, abrir as fórmulas, não vou fazer mais, que eu já fiz nas outras, mas aqui tem uma coisa que é muito importante, é o seguinte, quando ele pedir a velocidade máxima que o corpo pode adquirir, você vai considerar que a normal tende a zero. Como assim, Ramon? Às vezes você já viu aqueles filmes Velozes e Furiosos, filmes de corrida de carro, que o carro passa tão rápido numa lombada que ele chega a perder contato com a pista. Quando ele chega a perder contato com a pista, você diz que a normal é igual a zero, só tem peso resultante centrípeta ali. Porque a normal é a força que a superfície faz devido à compressão que ela sofre. Se o carro levantar, não tem mais contato com a pista, não tem mais normal. Mas, Ramon, se você está pedindo velocidade máxima que ele pode passar para não descolar, você está considerando normal igual a zero, a gente diz que está na iminência de descolar. Essa palavra é muito importante para a física, tá, galera? Iminente, está prestes a descolar, mais um pouquinho ele vai descolar. Então a normal ela tende a zero. Se a normal tende a zero, você vai tirar ela daqui da relação, só nesse caso aqui, tá? E aí você vai colocar resultante centrípeta é igual ao peso resultante centrípeta. mv ao quadrado sobre r, peso. mg, corta a massa, v ao quadrado é igual a rg. O que essa fórmula te permite calcular? A velocidade máxima que ele pode passar numa lombada. E ela depende exclusivamente de quê? Do raio da lombada, tá certo? Depende só disso que a gravidade é constante. Já na depressão, que é aquela sensação que a gente sente nosso corpo mais pesado, aqui você sente seu corpo mais leve, quase descolando da cadeira. Você pode associar isso, quem já foi em alguma montanha russa de alta velocidade, você sente isso aqui direto. Nesse ponto aqui, seu corpo praticamente descola do banco. Aqui já seu corpo parece que está pressionando o banco. Por quê? Aqui, galera, o peso continua a mesma coisa. A diferença é que como agora a resultante está para cima, a normal vai aumentar de valor. Então, nesse caso aqui agora, normal é maior que o peso, beleza? Então, a normal aumenta devido a esse movimento de descida. Então, você vai colocar resultante centrípeta, é a normal, que é a que aponta para o centro, é sempre a maior, menos o peso. Então, a diferença da depressão para a lombada, galera. Na depressão, na lombada, resultante centrípeta é peso menos normal. Na depressão, resultante centrípeta é normal menos peso. Tudo bem? Pêndulo cônico e pista sobrelevada. Basicamente tem a mesma equação, galera. O que é um pêndulo cônico? A palavra cônico vem de um sólido, que vocês vão estudar com o Ronaldo mais à frente, chamado de cone, que é tipo uma casquinha de sorvete ou um chapeuzinho de aniversário. Não é isso? Ele tem esse formato aqui, ó. O cone, vocês vão ver lá com o Ronaldo, para calcular o volume dele, você depende da altura, depende do raio da área da base, você vai aprender lá com o Ronaldo que o volume do cone ele corresponde exatamente a 1/3 do volume do cilindro que ele foi teoricamente tirado, tá? Então você imagina que se você tivesse um cilindro aqui, de área A na base, a altura H, o cone corresponde a 1/3 da área do volume desse cilindro, perdão. Mas eu não estou me preocupando muito com a parte matemática, não. Apesar de eu já ter questões, inclusive eu acho que tem uma na apostila, que você precisa relacionar o volume do cone para poder achar o raio disso daqui e jogar na física. Pode acontecer. Interdisciplinaridade, uma coisa muito comum no vestibular, vocês já sabem disso. Mas hoje eu não estou me preocupando com isso, eu quero analisar a dinâmica. Tem que ter uma resultante apontando para o centro. Ramon, eu não estou entendendo como que é o movimento desse bicho. Tem muito brinquedo de parque, galera, que funciona assim. É assim, ó. Ele gira numa base circular, tá certo? Gira numa base circular, preso a um ponto fixo aqui, forma uma base circular aqui, o centro dessa circunferência está aqui, ó. A resultante tem que apontar para o centro. Aí você tem outras forças atuando aqui, ó. A tração no fio, beleza? Representei a tração aqui com a canetinha roxa, a resultante com a canetinha laranja.
e o peso que eu vou representar aqui com a caneta vermelha, vertical para o centro da Terra. No caso, galera, a resultante ela vai ser a soma vetorial, não é uma soma algébrica, tá? A soma vetorial da tração e do peso. Como que eu faço essa soma vetorial, Ramon? Você vai colocar o peso. Uma das opções é a seguinte: você coloca a tração, vamos fazer assim, ó, coloca a tração. Na ponta da tração você vai colocar o peso vertical para baixo aqui. E aqui, fechando esse triângulo, a soma desses dois vetores vai do início do primeiro até o final do último, não é isso? Então a soma desses dois vetores, do início do primeiro até o final do último. Aí você vai ver que vai formar qual figurinha aqui, galera? Vai formar um triângulo pitagórico, não é isso? Um triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus está aqui, pessoal, ó. E tem um outro ângulo que é muito importante, que eu deixei para falar para vocês agora, que geralmente a questão dá esse ângulo aqui, ó, entre o fio e a vertical. Só uma diferença: no pêndulo simples, o raio da curva é o próprio comprimento do fio. Aqui não é, porque a circunferência está aqui agora, ó. O raio é isso aqui, tá, pessoal? Então, no pêndulo simples, o raio é o comprimento do fio. No pêndulo cônico não é, o raio é dessa base circular aqui. Então, pessoal, esse ângulo θ aqui, ó, ele é muito importante. Vou colocar ele aqui, ó. Esse ângulo θ, tá certo? Como a resultante centrípeta é o mais importante desse triângulo, e a tração geralmente não é fornecida nesse tipo de questão, mas pode acontecer de pedir ou deles darem, mas geralmente você trabalha muito nesse triângulo com a tangente de θ. Por quê? Hipotenusa é a tração. Cateto oposto a θ é a resultante centrípeta e o adjacente é o peso. A tangente é o cateto oposto, que é a resultante, pelo peso, que é o cateto adjacente. Aí eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, ó, m V ao quadrado sobre R dividido pelo peso, que é mg. Corto a massa, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso segundo. Nós vamos chegar que a tangente de θ é igual a V ao quadrado sobre RG. Ramon já viu essa relação hoje na sua aula. É para calcular o coeficiente lá na curva plana. Aqui você calcula a tangente desse ângulo aqui. V ao quadrado sobre RG. Onde R é o raio e G é a gravidade. Vê essa velocidade tangente que ele vai ter aqui, ó. Essa velocidade tangente que ele vai ter aqui, assim, beleza? Aqui eu sempre falo desses dois em sequência, porque a relação é basicamente a mesma, tá, galera? Estou desenvolvendo para vocês. Se você estiver acompanhando a aula devagarzinho, bonitinho, você vai ver que se você olha o quadro, assusta, nossa, um monte de coisa. Na verdade, a matéria foi aquela que eu dei lá no início. Isso aqui eu estou só desmembrando, desenvolvendo cada parte para vocês, tá? Aqui no caso, pessoal, peso. O que é pista sobrelevada, que é esse caso aqui? Geralmente circuito de alta velocidade, que tem um muito famoso, que é o Grande Prêmio de Indianápolis, lá nos Estados Unidos. Nas curvas, as curvas não são planas. Por quê? Porque o atrito não é suficiente para que o carro atinja uma grande velocidade. Então, o que eles fazem? Eles inclinam a curva para que a normal, somada com o peso, produza essa resultante centrípeta. Então, aqui não é o atrito que vai ser o responsável pela curva, mas a soma da normal, lembrando que a normal é perpendicular ao plano, faz um ângulo de 90 graus com o plano da superfície, beleza? A soma da normal com o peso do carro, somando esses dois vetores aqui, ó, normal e peso, você vai gerar a resultante centrípeta, bem parecida, galera, bem parecido com a situação aqui de cima, tá? A resultante centrípeta e o centro dessa curva vai estar aqui, ó, beleza? Aí o que acontece, ó? Vou arrumar esses vetores aqui, vou colocar aqui a normal, na ponta da normal eu vou colocar o peso, na ponta da normal eu vou colocar o peso, e fechando aqui o triângulo retângulo eu vou colocar a resultante centrípeta. Bem parecido com a situação aqui, ó. Formou um triângulo retângulo, a normal é a hipotenusa, geralmente não trabalho muito com ela,
O ângulo θ, galera, por semelhança, se você girar esse triângulo aqui em 90 graus, você vai ver que encaixa perfeitamente, é semelhante a esse triângulo aqui de baixo. Então, para não perder muito tempo, já que vocês já aprenderam semelhança triangular com anal, θ vai aparecer aqui, ó, entre normal e peso. O cateto oposto de θ é a resultante e o adjacente é o peso. Então, tangente de θ, exatamente igual aqui, ó, é a resultante centrípeta, que é o cateto oposto, sobre o peso, que é o cateto adjacente. Logo, a tangente de θ também é V ao quadrado sobre RG. Ramon, como que essa relação pode ser cobrada no vestibular? Ele pode pedir qual é o ângulo θ para que ele consiga passar com uma velocidade de 216 km por hora. Passa para metro por segundo, ele vai te dar o raio da curva em metro, usa a gravidade, aí você vai calcular a tangente de θ, dependendo do valor, você vai saber quem é θ, usa arco tangente, que eu também já trabalhei algumas coisas com vocês. Acabando aqui, pessoal, duas coisinhas para a gente fechar, eu vou deixar para falar de Globo da Morte, eu mando para vocês lá no grupo, tá? Já que eu não botei o desenho aqui, para não deixar o quadro, eu boto o Globo da Morte lá no grupo. Centrífuga. Centrífuga, galera, o que tem na máquina de lavar a casa de vocês aí, é um sistema que ele faz o quê? O próprio nome já vai ser uma coisa importante para explicar para vocês aqui. Centrífuga. Fuga do centro. Cuidado, centrífuga é diferente de centrípeta. Centrífuga está relacionado com fuga do centro. Como assim? Toda vez que você entra numa curva em alta velocidade no carro, você percebe que o seu corpo ele é jogado para fora dessa curva. Não é isso? Todo mundo já percebeu isso. O carro entrou em alta velocidade e meu corpo foi empurrado para fora. Por que isso acontece? Por causa da inércia. Seu corpo tende a permanecer em MRU, em movimento retilíneo uniforme. A tendência do seu corpo de continuar em linha reta produz essa interação que a gente chama de força inercial ou força fictícia. Alguns livros chamam de força fictícia. Que força é essa? É uma força que não tem alguém fazendo, não tem um agente, um campo fazendo. É a inércia do seu corpo de tender a sair da trajetória circular. Por isso que a gente chama de força inercial, ou alguns livros vão chamar de força fictícia. Então, na verdade, o que acontece? A centrífuga ela não é só usada só em máquina de lavar. Aí, futuramente, nós vamos ter entre vocês médicos, nós vamos ter biomédicos, nós vamos ter analista clínico, pessoas que trabalham com análises clínicas, com exames e patologia, essas coisas. Já temos no grupo de vocês aí enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo que trabalhou em laboratório de microbiologia tem um equipamento lá chamado centrífuga, que ela é feita para quê? Para acelerar o processo de separação de fluidos com densidade diferente. Então vamos pegar uma aulinha de biologia. Como que é feito isso? Por exemplo, eu quero separar os componentes do sangue. Por exemplo, vocês estão vendo agora Covid e tal, tem que fazer vacina. Isso aqui, vacina é outra proposta, mas vamos pensar no soro. Tem algumas pessoas que estão tentando usar o soro de pessoas curadas para poder curar outras pessoas. Como que se faz isso? Você tira uma quantidade de sangue dessa pessoa, é como faz geralmente o soro, né? O soro antiofídico de cobra. Você tira a quantidade de sangue da pessoa, no caso do veneno da cobra você tira do cavalo, você injeta uma quantidade do veneno da cobra no cavalo, o cavalo vai produzir o anticorpo para aquele veneno, você tira o sangue dele e separa o soro do plasma sanguíneo, dos outros componentes, da parte vermelha, das hemácias e tal. Como que você faz essa separação? Se você deixar decantando, que é como vocês aprenderam lá em química, né, processo de separação e mistura, vai demorar muito tempo isso acontecer. A centrífuga, ela acelera o processo de decantação. Como que você faz isso? Você pega um tubo de ensaio e vai botar numa máquina que vai girar em altíssima rotação. Esse giro vai gerando essa força inercial, que é a centrífuga, empurrando os componentes mais pesados para o fundo. Tá certo? O movimento dele, quanto mais massa, mais você sente essa força inercial. Então, quando você bota um componente na centrífuga e bota ele para girar em alta rotação, quanto mais massa, mais para o fundo o componente vai. Então, você consegue separar os mais densos dos menos densos, dali você retira o soro para ser utilizado para fazer os soros aí nesse processo, inclusive do Covid-19, é uma coisa que eles estão fazendo. Então é muito comum pessoas que vão trabalhar em algum laboratório, que tiver que analisar fluido, usar a centrífuga. Então na centrífuga você tem isso aqui, esse tambor em alta rotação, voltando para a máquina de lavar ou para uma bitoneira, por exemplo, você tem alta rotação, essa rotação vai criar essa força inercial que vai colar o objeto praticamente na parede aqui.
beleza? De modo que você vai ter o peso. Imagina que eu tenho uma roupa, eu estou vendo uma roupa lá girando no tambor. Botei uma roupa para lavar, já está centrifugando. Quando eu olho lá, eu estou vendo que a roupa está colada na parede do tambor. A gravidade está puxando ela para baixo, mas a alta rotação da centrífuga joga ela contra a parede. Então eu vou ter aqui, se ela está pressionando a parede devido à rotação, eu vou ter aqui a normal e vou ter o atrito, porque ela não está escorregando. Então aqui no caso, galera, a normal ela vai ser a resultante centrípeta. E o peso vai ser igual à força de atrito. Como vocês podem usar isso numa questão de vestibular? Como que eu calculo força de atrito, galera? Fala para mim aí baixinho. Mi vezes normal. Só que a normal é a própria resultante centrípeta. Então você pode abrir mv ao quadrado sobre r aqui. Beleza? Então, muito importante isso aqui, tá, galera? Ramon, qual força que está empurrando a roupa contra a parede? Essa força inercial chamada de força centrífuga. Por que você não representa aqui? Porque ela não existe. Ela é uma força fictícia, ela é gerada pela inércia. Porque toda força ela tem que ter um agente causador. Ela tem que ter alguém fazendo ali. Como a força fictícia é gerada pela própria inércia do corpo, pela tendência dele de continuar em movimento, a gente nem representa ela, não tem nem forma para calcular. A gente chama de uma força inercial que está atuando aqui, empurrando ele, mas ela não entra na dinâmica das leis de Newton, ela não aparece nas leis de Newton, tá? Para a gente aproveitar essa linha de raciocínio, uma coisa que pode cair no Enem é o seguinte: quando o Marcos Pontes ele foi para o espaço lá na época que o Brasil, o primeiro astronauta brasileiro para o espaço, noticiou muito aquilo na televisão, a maioria de vocês eram muito novos, mas a gente ouviu direto aqui, lá foi para o espaço e tal. Eu até conheci ele 2 meses depois que ele foi para o espaço, ele veio para o IFE, a gente pediu uma reunião com ele lá, o pessoal de física, a gente fez uma reunião lá com ele, muito legal, cara muito bacana. Mas aí a imprensa noticiava muito como é que é a ausência de gravidade no espaço, né? Na verdade, o que acontece? Não é bem uma ausência de gravidade. Quando você está em órbita, é como se você estivesse em queda constantemente. Você imagina o seguinte, uma coisa que eu torço para que não aconteça com nenhum de vocês, se Deus quiser. Mas se uma pessoa entra no elevador e de repente o elevador arrebenta. O cabo de aço que segura o elevador, ele arrebenta. O elevador vai começar a entrar em queda. Como você vai cair junto com o elevador, vai chegar um momento que vai parecer que não tem gravidade sobre você. Que na verdade é que você está caindo. Você está caindo em queda livre para o sistema. Entendeu? Então, quando você olha para o elevador, você de repente vai vendo o seu corpo ficando mais leve, porque ele está caindo. E mais leve, de repente você perde contato com o chão, parece que você está numa ausência de gravidade, mas é a própria queda. Então a gente diz que quando o corpo está em órbita, é como se ele estivesse caindo constantemente. Por quê? Para estar em órbita, galera, tem que ter velocidade. Se ele parar, a gravidade puxa. Então o que mantém ele em órbita é a gravidade. Então tem que ter gravidade atuando sobre ele. Então não existe ausência de gravidade no espaço. O que existe é que um movimento orbital ele vai gerar essa força centrífuga por causa da alta velocidade de rotação da nave ou do satélite, e essa força centrífuga ela vai anular o efeito do peso, gerando uma resultante nula, como se você não tivesse com a gravidade atuando sobre você. Só que como essa força centrífuga é uma força fictícia, como essa força centrífuga é uma força fictícia, ela não tem um agente causador, entendeu? A gente acaba não dizendo que ela está anulando com peso. Então a gente diz que a inércia do seu corpo está anulando o efeito da gravidade. É como se o movimento da nave gerasse uma aceleração contrária à gravidade que anulasse ela. Como se fosse isso, entendeu? Estou botando entre aspas aqui com vocês. Mas na verdade é errado você falar que não tem gravidade no espaço. O que tem, na verdade, é que o movimento orbital do satélite que o astronauta está lá, vai gerar essa força centrífuga que eu acabei de explicar para vocês aqui, e ela anula o efeito da gravidade. Mas se a nave parar, perder a velocidade de orbital dela, você vai sentir o efeito da gravidade e vai começar a cair em direção à Terra. Tudo bem, pessoal? Depois eu mando lá no grupo, então, a parte do globo da morte. Um beijo para vocês, seguimos forte na nossa luta aí, tá? Um abraço. Tchau, tchau.